Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, graça e a paz do nosso Deus que está no nosso coração, nos dá esse momento da gente voltar para mais uma escola do crescimento, mais um encontro com a palavra de Deus, mais um momento de aprendizado. Espero que você esteja bem, sua família também. Nós estamos aqui resguardados também na graça de Deus e cumprindo todas as orientações possíveis. Você sabe que fizemos 2 vídeos ensinando, né? Não ensinando, mas tentando explicar quais são os métodos de como estudar a Bíblia sozinho. Foram muito legais, muito bacana. Muito obrigado você que assistiu, que viu esses vídeos. Obrigado a você também que deu aquele like lá. Agora pelo YouTube a gente precisa falar sobre isso, porque é a única forma do canal crescer. Nós ainda não conseguimos, né, chegar às 1000 pessoas, mas já já nós vamos estar chegando para a gente conseguir filmar e enviar esses vídeos com facilidade. Eu vou te pedir a mesma coisa aqui, assim que você terminar, a hora que você estiver vendo. Se você puder compartilhar, é assim que funciona com o YouTube. Você compartilha, alguma pessoa gosta do vídeo, vai lá e aperta aquele sinal de OK, dá um like ali, e o vídeo vai crescendo e o canal também. Com isso, daqui a pouquinho nós vamos conseguir filmar direto para o YouTube. Não chegamos a 1000 inscritos ainda, mas daqui a pouco nós vamos estar lá. Antes que a gente comece aqui na nossa oração, pela manhã, domingo pela manhã, eu queria te convidar a falar para você que você precisa pegar um papel, uma caneta, para anotar. E, sem dúvida nenhuma, pegar a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Eu vou continuar compartilhando alguma coisa acerca de escatologia bíblica. É um assunto que nós temos que ter calma para tratar e não é um assunto que se trata com muita velocidade, com muita rapidez. Eu sei que muitas coisas vão acontecendo, a gente acaba não dando tempo para poder discernir todas elas. Por isso é importante a gente estudar mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Você já tenha visto vários vídeos na internet, várias pessoas falando. É assim mesmo. Nessa manhã, nesses próximos minutos, eu quero e estou encarregado aqui de passar para a gente qual é a visão que a nossa igreja, que é Crescendo em Cristo, acaba adotando com relação à escatologia bíblica. Existem muitos conhecimentos sendo espalhados na internet, mas a nossa igreja, Crescendo em Cristo, tem uma direção a seguir. E é sobre isso que eu quero falar. Nós vamos pegar textos que vão falar sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre o período do princípio das dores. E a nossa dúvida, a nossa discussão aqui é se nós, Crescendo em Cristo, junto com os nossos irmãos, se nós iremos ou não passar pela grande tribulação. Eu começo esse vídeo hoje e na semana que vem nós vamos estar encerrando ele. Não dá para fazer tudo hoje. Feche teus olhos comigo e nós vamos orar. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia. Pai bendito, Deus amado, muito obrigado por toda a bondade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e a nosso favor. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas têm acontecido, coisas que geram tristeza, que geram lágrimas, mas nós não podemos deixar de agradecer essa providência, essa graça, esse amor. Porque se o Senhor não tivesse nos amparando, o que seria de nós, o que seria desse mundo? Por isso, meu Deus, ajuda-nos nessa manhã. Anima-nos. Fortalece a minha fé, fortalece a fé do meu irmão. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entender a palavra do Senhor, a criar amor pela palavra do Senhor. Ó Pai, pedimos a Ti, fortalece-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, ilumina os nossos olhos, porque nós queremos ver da forma correta. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bíblia na mão, papel e caneta na outra. E nós vamos começar. Como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar 3 slides, 3 vezes a tela com vocês. Nós vamos deixar a tela aqui para você poder ir anotando. Se você não conseguir anotar, depois você pode me pedir. Nós vamos mandar alguma coisa no grupo da igreja. E esse vídeo vai ficar no YouTube. Vocês vão ver que é um material muito bacana. Dois slides que eu vou compartilhar é de um pastor que tem feito um trabalho muito jóia no YouTube. Um material chamado Apocalipse Simplificado. Bacana.
e nós temos assim liberdade para poder compartilhar o material dele. Olha comigo como é que vai funcionar, quais são os textos que nós vamos usar. Você vai ver que vai ficar fácil para você ir olhando os textos e entendendo o que cada um desses textos representa e fala. Como o nosso tempo é curto, não dá para a gente compartilhar leitura de todos os textos. Nós não temos como fazer isso aqui agora. Se você teve contato com o material que eu gravei sobre os sinais da vinda de Cristo, e se você teve contato com a segunda parte, principalmente, de como estudar a Bíblia sozinho, você viu que nós usamos muito texto de Mateus, capítulo 24. Por quê? Porque é um dos textos que mais colabora, mais claro, mais explícito acerca da vinda de Cristo e, principalmente, acerca dos sinais que precedem a vinda de Cristo. Dessa forma, quando você pega aí Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 3, você vai ver que está claro e evidente que o questionamento que os discípulos fazem para Cristo acontece quase que imediatamente depois, alguns anos depois. Os discípulos perguntam qual seria o sinal da vinda dele. E Cristo usa o templo, mostrando que dentro de pouco tempo não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar, naquele templo. Sendo assim, eu quero lembrar a mim e a você, e quando a gente estuda escatologia bíblica, os eventos eles são crescentes, ele não é linear o tempo todo. Algumas coisas que aconteceram antes, elas vão acontecer depois. A diferença é que o volume, o tamanho do acontecimento, vamos dizer assim, ele sempre é crescente até que se chega ao último dia, aos acontecimentos finais. Ou seja, Apocalipse e escatologia têm que ser estudado com uma mentalidade de um conhecimento que a história está sendo desenvolvida como uma espiral crescente. O povo foi perseguido no passado, foi perseguido de novo um pouco mais à frente e será perseguido novamente. Isso é importante, porque algumas pessoas falam assim: puxa, Brandão, parece que Jesus nunca vai voltar. Se passaram 2000 anos e até agora nada. Fica na nossa cabeça esse tipo de dúvida. Por isso é importante ler o texto para que os sinais sejam observados. E aí nós vamos compreender que existe alguns ineditismos, algumas coisas ainda não aconteceram e outras coisas que já haviam acontecido agora estão acontecendo em volume maior. Sendo assim, nós estamos enquadrados mais especificamente em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 8, que é o período do princípio das dores. Guerra, fome, doenças, terremotos, tudo isso vem acontecendo há muitos anos. O que você tem que colocar atenção, alguns fenômenos são, sim, inéditos, mas aquele que se repete sempre em uma medida superior, sempre em um momento maior, sinalizando que alguma coisa no futuro, pior do que aquilo que já aconteceu, ou diferente daquilo que já aconteceu, está para acontecer. Guerras elas sempre existiram, mas quando você pega a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as duas guerras mundiais, você vai ver que são acontecimentos terríveis, uma magnitude extraordinária. Perseguição já aconteceu. Mas quando você pega a última grande perseguição, principalmente de Hitler, contra os judeus, você vai ver cenários ali terríveis, 6 milhões de pessoas sendo trucidadas. Quando você pega a perseguição que a igreja vem sofrendo agora, a igreja perseguida, principalmente parte ali do mundo muçulmano e outros países também, é uma perseguição muito significativa. A questão é, se nós estamos vivendo o princípio das dores, você precisa ler Mateus lá para se certificar disso, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que nos resta ainda por acontecer? O que nos aguarda o amanhã? Será que nós estamos
preparados para esse próximo momento ou estamos completamente desapercebidos? Será que a nossa esperança é uma esperança momentânea apenas para essa terra? Ou seja, não, Breno, fica tranquilo porque as coisas vão melhorar. Com certeza as coisas vão melhorar por um período de tempo. Mas os textos dizem, o texto diz que depois que melhorar um pouco, vai piorar muito mais. Desta forma, existe ainda um evento, que nós vamos ler aqui agora, que é um evento acerca de uma grande apostasia. Com calma, nós podemos discutir isso depois. Depois dessa grande apostasia, viria a manifestação do anticristo. Por isso, quero te convidar para você olhar comigo o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Olha que texto interessante. O versículo 1 vai nos dizer assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isto em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois, atenção, pois, antes desse dia, que dia é esse? A volta de Cristo, terá de acontecer a revolta contra Deus, ou grande apostasia, e terá que aparecer o perverso, o anticristo, que está condenado a ir para o inferno. Versículo 4, ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas chamam que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Esses últimos dois eventos são eventos que nós estamos aguardando. Grande apostasia, para alguns isso já está ficando óbvio, com uma crescente diminuição do amor e fidelidade acerca de Cristo, e fidelidade acerca dos deuses e do nosso Deus. E passado este momento, nós veremos a chegada do anticristo. É aqui que eu quero prender a nossa atenção. Período das dores, perdão, princípio das dores, todos nós estamos passando. E nós vamos ver agora aqui que tem 3 linhas de interpretação bíblica que fala acerca do arrebatamento da igreja, do anticristo e da grande tribulação. Onde é que nós estamos enquadrados? Olha comigo, por favor, esse próximo slide. Está escrito lá, comparação entre as visões cristãs acerca da grande tribulação. Existe uma linha chamada pré-tribulacionismo, uma outra mid-tribulacionismo e uma outra pós-tribulacionismo, pós-tribulacionista. Olha essa primeira para você ver o quanto que isso causa confusão e dúvida. Primeira linha das pessoas vão dizer o seguinte: olha, Cristo veio, aquele período em branco que você está vendo ali é o período do princípio das dores e o período que nós estamos vivendo. Antes que o anticristo se manifeste e antes que qualquer perturbação, antes que o período de 7 anos da grande tribulação comece, a igreja será arrebatada. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Cristo arrebata a igreja, se encontra com a igreja nos céus, começa o período da grande tribulação, só depois disso é que Jesus vem para poder reinar sobre a terra. Aí prende o diabo, aquela coisa toda que nós vamos falar num outro vídeo. Quem crê assim, crê naquele filme que você deve ter visto, chamado Deixados para Trás. Você lembra desse filme? Que num abrir e fechar dos olhos, de repente, as pessoas somem, desaparecem. Um fica, o outro vai. Pré-tribulacionismo. Segunda linha diz o seguinte: não, Cristo veio, nasceu, nós estamos no período agora da igreja sobre a face da terra, inclusive inaugurando
né, ou iniciando, já vivendo o período do princípio das dores. O fato é que haverá sim um homem chamado Anticristo. Esse homem vai começar uma aliança quase que universal, não serão todas as nações, mas muitas nações poderosas farão aliança com esse homem. E nesse momento estará se inaugurando um período, de 7 anos sobre a face da terra, já chamado de tribulação, ou de grande tribulação. No meio desse período, ou seja, 7 dividido por 2, 3 anos e meio, esse homem, que até então queria fazer o bem para as nações, queria organizar ou reorganizar os homens com relação ao cuidado, à saúde, à segurança, à vida econômica, ele rompe com o tratado e ele decide querer ser adorado, não apenas como um líder político, mas como Deus. Nesse período, a igreja e também Israel não aceitam aquilo em hipótese nenhuma. O tratado ele é rompido e aí se inaugura o período da grande tribulação, 3 anos e meio. O mídia tribulacionista vai dizer o seguinte: quando o período da perseguição terrível começar, quando o anticristo, possuído por Satanás neste momento, começar a oprimir a humanidade, então a igreja será arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Ok? Se você pensa assim, se você crê assim, continue estudando. Nós cremos na doutrina do pós-tribulacionismo, que funciona dessa forma. Acreditamos que Cristo veio, está lá, primeira vinda dele. Acreditamos sim que estamos passando por um período sobre a face da Terra, que é um período natural, e que também já inaugurou, já começou o princípio das dores. A qualquer momento começa de forma mais forte, mais pujante, uma grande apostasia. E o filho da perdição se revela. Quando ele se revela, então vem o período de 7 anos. E nós acreditamos que nós vamos passar por todo esse período. Início, o pacto, e aí vem uma aliança, você está vendo ali pintadinho de azul, né? Um verdinho claro. É uma aliança de paz sobre a face da terra, onde os homens se toleram, onde existe uma melhor organização, reorganização mundial para todos, onde a fome ela é não extinta, mas diminuída, onde a ciência evolui, mas onde o ser humano já começa a ter características diferentes de ser humano. Tem uma mudança muito séria com relação à raça humana nesse período. Um dia eu quero falar sobre essa questão da mutação da raça. No momento nós vamos falar um pouco sobre isso. Nos últimos 3 anos e meio, esse último período, onde Satanás possui completamente esse homem, começa então um período de muita dor sobre a face da terra. Se você pegar Mateus e continuar lendo, você vai ver que a igreja ainda está aqui. Nosso período aqui é muito rápido. Quero dizer para você, crescer em Cristo, qualquer irmão que está nos acompanhando, é que nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Nós precisamos estar preparados. Ó, pastor, mas como é que eu vou me preparar? Será que eu vou ter força suficiente? Não. Quem vai te manter durante todo o período, se você não for morto durante o período, evidentemente, porque muitos de nós morreremos, não há dúvida disso, é o poder do Espírito Santo. Mas você tem que estar atento para isso, meu irmão. Você tem que estar ligado, como a gente costuma dizer. Esse último período é um período de muita dor, de muito sofrimento para a humanidade. Aonde a ira de Deus vem sobre os ímpios, escute, a ira não vem sobre a igreja, a ira de Deus não cai sobre a igreja. Semelhança, né? Comparação para a gente poder entender um pouco aquilo que aconteceu no Egito, onde as pragas iam sobre os ímpios, mas a perseguição de Faraó, a perseguição do anticristo, ela sim nos atinge. Algumas dores são inevitáveis. Depois desse período, nós seremos arrebatados. Iremos nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Arrebatamento da igreja, primeira ressurreição, transformação dos corpos. E como é que Jesus vai vir? Quais são os sinais? Como é que vai ser isso?
Será que ele vem de uma hora para outra? Ninguém vai ver? Nós vamos discutir aquilo ali. Olha, todo olho o verá, ele virá em glória, consequentemente com brilho. O som, a última trombeta, e no tempo da ressurreição. É importante para você saber sobre isso, para ficar discutindo isso por aí? Não. É importante você saber sobre isso para que a tua fé continue num processo de amadurecimento. Continue lendo, estudando. Mateus capítulo 24. Os textos estão aqui. Não são textos difíceis de memorizar, difíceis de gravar. Se você pegar Mateus capítulo 24, você vai ver. Do versículo 9 ao versículo 13, nós vamos falar um pouquinho na semana que vem. E depois, do versículo 29, 30, 31, nós vamos falar também que vai ser o período da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Quero te agradecer muito, porque você que tem acompanhado, que tem olhado esses vídeos aí, tem também animado aqui a nossa fé. O pessoal está aqui junto comigo sempre, Laís, Adriana, Leonan. Tem sido bênção para a gente gravar durante esse período e animar. Mais uma vez, eu sei que não tem como, eu imaginei que não era assim, mas quando a gente vem aqui para frente, a gente precisa pedir essa ajuda para você poder se inscrever lá. É a única forma que nós temos para daqui a pouco conseguir gravar de uma forma melhor, gravar através do celular, postar online, às vezes ao vivo lá no YouTube. A gente precisa dessa ajuda. Continue em casa, meu irmão. É um período difícil. Continue firme na rocha. Fica na paz e permaneça na sua casa, orando ao Senhor. Até a hora em que você puder sair com toda a tranquilidade. Deus te abençoe. O período já começou e nós vamos continuar firmes na fé do nosso Senhor e Consumador Jesus Cristo. Amém? Escola do Crescimento é assim mesmo. Fica firme. Fique em casa. Deus te abençoe. A paz.